Fala aí, pessoal, nós vamos dar continuidade aí à nossa aulinha aí sobre derivadas parciais, né? Melhor dizendo, sobre a regra da cadeia para a função de várias variáveis. E nessa aula eu quero compartilhar com vocês aí essa questão. A questão 2, né, que diz o seguinte: seja f de R2 em R uma função diferenciável, e aí a gente define uma g também de R2 para R, pondo g como sendo uma função de ST, definida como f de s ao quadrado menos 3s mais 2 mais cosseno t, s ao quadrado menos 3s mais 2 mais t ao quadrado, para cada st pertencente ao R2. Sabendo que derivada parcial, essa daqui é uma outra notação para derivada parcial de g em relação a s, no ponto 1π é igual a menos 2, e que a derivada parcial de g em relação a t no ponto 2 e menos π é menos 2π, calcule as derivadas parciais de f no ponto p igual a menos 1 e π quadrado. Né? Então, para a gente poder resolver essa questão, né, como ela tem um enunciado um pouco extenso, a gente tem que saber primeiro o que o cara está pedindo na questão. Ele está pedindo aqui, vou botar aqui a solução, vou escrever o que ele quer. Queremos, na verdade não, o que nós queremos, né, determinar. Queremos a derivada parcial de f em relação a x no ponto p, que é esse aqui, menos 1π quadrado. E queremos também saber quem é a derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 1π quadrado. Tá? Então essas duas coisas aí, é essa derivada e essa derivada que nós queremos calcular com os dados que ele deu aí no problema para a gente. Beleza? Pois bem. Para você poder resolver então essa questão, a primeira coisa é o seguinte: vamos considerar, chamar, né, de x, essa função s ao quadrado menos 3s mais 2 mais cosseno t, a gente vai chamar de x. E de y, s ao quadrado menos 3s mais 2 mais t quadrado. Beleza? Com isso daí, o que a gente obtém? Aquela f nossa, né, a g, daí a g de st, que é isso aqui, que é f, né, de s ao quadrado menos 3s mais 2 mais cosseno t, s ao quadrado menos 3s mais 2 mais t quadrado, ela fica sendo uma f de x e y. Tá certo? Então é isso daí. Como a gente quer a derivada parcial de f, né, em relação a x, né, aí a gente tem, ele deu no enunciado para a gente, a derivada parcial de g em relação a s e de g em relação a t, a gente vai aplicar a regra da cadeia aí. Então, ó, pela regra da cadeia, temos derivada parcial de g em relação a s,
que é aquela notaçãozinha que ele usou lá, né? G de S aqui, é a mesma coisa. Então a derivada parcial de G em relação a S vai ser o quê? dρm F dρm X, que multiplica quem? dρm X dρm S, mais a derivada parcial de F em relação a Y, que multiplica a derivada parcial de Y em relação a S. Beleza? Então daqui eu tenho o seguinte, essa derivada parcial aqui, ela vai ficar aqui no meu problema, né? Eu não sei quem é a F, ó. Novamente, né, como no exercício 1 que a gente resolveu lá para demonstrar, a gente não sabia quem era a F, aqui a gente também não sabe quem é a F, mas eu sei derivar x em relação a S. Derivando x em relação a S, o que eu vou obter? Derivada de S ao quadrado, 2S. Derivada de menos 3S, menos 3. Derivada de 2 vai dar 0 e derivada do cosseno de t vai dar 0, porque eu estou derivando em relação a S. Então fecho parênteses aqui. Mais a derivada parcial de f em relação a y, que multiplica. Derivada parcial de y em relação a s. Mesma coisa. Derivada de s ao quadrado, 2s. Derivada de menos 3s é menos 3. Derivada de 2 é 0 e derivada de t ao quadrado em relação a s é 0. Então, essa daí é a expressão da minha derivada parcial de g em relação a s. Tá claro? Só que ele me deu essa derivada aplicada num ponto, né? Ele disse para mim o seguinte, e ainda, né? Que essa derivada parcial de g em relação a s no ponto 1π era igual a quem? Isso ele disse para mim que era igual a menos 2. Depois eu vou substituir. Aqui vai ficar, se eu substituir esse ponto, derivada parcial de f em relação a x, aqui você pode até confiar que vai ser o ponto menos 1π², tá? Vai ser a derivada parcial de f em relação a x aplicada nesse ponto menos 1π². Isso daqui pode soar um pouco estranho, né? Porque aqui você está com 1π e aqui você está menos 1π². Mas se você substituir, por exemplo, aqui, né? Porque aqui você tem a variável s e aqui você tem a variável t. Se você substituir st aqui e fizer a conta, você vai obter aqui, ó, para x menos 1. E para y, você vai obter π². Tá? É só substituir nessa expressão aqui, ó. Tá? Então eu vou até fazer a conta aqui só para você ver do y. Não vou fazer das duas, não. Só para você não pensar que eu estou roubando aqui. Então você tem aqui, ó. Quando t for π, né? Eu vou ter s igual a 1. Quando eu tenho s igual a 1 e t igual a π, eu vou substituir aqui, ó. S é 1. 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 mais o t ao quadrado. Só que o t é π. π ao quadrado. Então aqui você vai ficar com 1 menos 3 mais 2 mais π². 2 mais 1 vai dar 3, que corta com 3, então o y vai ser realmente quem? π². Tá? No enunciado, né, ele nem pede para você fazer essa conta não, só estou dando uma justificativa para você porque que quando eu aplico a derivada parcial de g em relação a s no ponto 1π, eu obtenho aqui derivada parcial de f em relação a x no ponto menos 1π², que foi justamente o que eu falei para vocês que a gente quer determinar lá no começo da questão. Tá? Então aqui é só substituir, eu já sei que o s vale 1, então eu vou ter aqui 2 menos 3, mais a derivada parcial de f em relação a y, no ponto também menos 1π², que multiplica quem? Duas vezes o s, só que s é menos 1, também vai ficar 2 menos 3. Beleza? Então aqui, ó, o resultado disso aqui, derivada parcial de g em relação a s no ponto 1π, ele deu pra gente no enunciado. Ele disse que valia menos 2. Então daqui eu vou ter menos 2. Essa daqui eu não sei quem é justamente quem eu quero determinar. Então eu vou deixar ela quietinha aqui.
tá? O resultado disso aqui vai ser menos 1, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 1 π quadrado, que multiplica menos 1. Tá beleza? Então eu vou deixar essa equaçãozinha quieta aqui por enquanto, vou chamar ela aqui de I, e vou deixar ela quietinha aí. Depois eu vou determinar esses valores aqui que eu estou querendo chegar, beleza? Então tá, então vou apagar aqui. Esse tipo de questão é só você, né? Você vai pegando a manha com o tempo. Eu sei que a princípio pode parecer um pouco complicado, né? É até, como eu falei no outro vídeo, né? Nesse aqui até eu não falei, é aconselhável que o cara que está começando a estudar regra da cadeia não pegar um tipo de exercício desse. Pega uma coisa mais suave para poder ganhar confiança, e assim ele vai desenvolvendo aí, vai ganhando experiência, e isso aqui passa a ser até natural para ele, tá certo? Então, dando continuidade aí, como eu já calculei a derivada parcial de g em relação a s, vou calcular ainda vou calcular também a derivada parcial de g em relação a t, que é d-ROM de g, d-ROM de t. Tá beleza? Então o que vai ser d-ROM de g, d-ROM de t? Usando a regra da cadeia, vai ser d-ROM f, d-ROM de x. Ó, parecido com isso aqui. d-ROM x, d-ROM t, mais d-ROM f, d-ROM y, d-ROM y, d-ROM t. Beleza? Então essa daqui é a expressão que a gente obtém aplicando a regra da cadeia. Pois bem, então, derivada parcial de f em relação a x vezes derivada de x em relação a t. Lembra que x era quem? S ao quadrado menos 3s mais 2 mais cosseno de t. Então aqui, d-ROM de x, d-ROM de t, vai ser quem? 0, 0, 0, e derivada do cosseno menos seno de t. Então aqui eu vou colocar menos seno de t, mais d-ROM de f, d-ROM de y. Derivada de y em relação a t. Lembra que y era quem? S ao quadrado menos 3s mais 2 mais t ao quadrado. Então d-ROM de y, d-ROM de t vai ser quem? 0, 0, 0, 2t. Né? Porque eu estou considerando s como constante. Né? Então essa derivada toda aqui vai dar 0, só deriva t ao quadrado. Tranquilo? Então aqui vai ficar 2t. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa que fez no anterior. A gente vai aplicar no ponto. Então, ó, no ponto, você tem o seguinte: derivada parcial de t no ponto. Aí ele disse aqui que o ponto era quem? 2 e menos π. Vai ser a derivada parcial de f em relação a x no ponto menos 1 π quadrado, pelo mesmo motivo que eu falei para vocês que era menos 1 π quadrado nessa daqui, tá? Seno de t, só que t aqui, no caso aqui eu tenho, né, st. Então aqui vai ficar menos seno de menos π. Aí já entra uma trigonometria ali básica aí. Derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 1 π quadrado, que multiplica 2 vezes t, só que t é menos π. Beleza? Deixa eu só destacar aqui para a gente não confundir.
Tranquilo? Então tem essa expressão aí. Vou apagar aqui. Fazendo essa continha aí, esse valor aqui ele deu pra gente, ele disse que era menos 2π. Essa derivada eu não sei, é justamente o que eu quero determinar. Então eu vou repetir. Aqui eu tenho, né, seno de menos π. A função π, a função seno é uma função ímpar, né? Então eu posso pegar esse negócio aqui e jogar ele até para fora aqui. Isso aí tem várias maneiras de você fazer. Como ela é uma função ímpar, eu ficaria com menos aqui. Esse menos que está aqui, eu posso passar ele fora aqui, vai ficar menos e menos vai dar mais. Que seria só o seno de π. Só que seno de π é quanto? É zero, né? Aí tem que saber trigonometria, porque se não souber trigonometria, dá na vala. Então aqui, ó, derivada parcial de f em relação a y no menos 1π² vezes menos 2π. Tá certo? Então quando eu multiplicar isso aqui por zero, esse troço todo vai para zero. Beleza? E aí a gente tem a nossa segunda igualdade aí, tá? Eu vou apagar aqui e vou escrever essas igualdades em cima só para poder dar uma limpada aí na nossa solução. Então veja bem, de I e 2i temos. De I eu tenho essa igualdade aqui, né? Menos 1 ficaria assim, né? Eu vou trocar só a ordem aqui, vou escrever assim, né? Vai ficar menos a derivada parcial de f em relação a x no ponto menos 1π², menos a derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 1π², isso igual a menos 2. Beleza? Então tem isso aí da igualdade I. Da igualdade 2i, como isso aqui zerou, eu vou ficar com isso, ó. Menos 2π, que multiplica a derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 1π², igual a menos 2π. Tranquilão? Agora tornou-se trivial. Veja lá. Você vai ficar com menos 2π, passando menos 2π para lá. A gente já tira direto daqui que a derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 1π² vai ser quem? Menos 2π dividido por menos 2π. Então vai ser igual a 1. Beleza? Já achamos uma. Falta determinar a outra. Que é fácil. Por I, o que você vai ter? Essa derivada parcial em relação a y, a gente já sabe quem é. Então ficaria assim, menos a derivada parcial de f em relação a x no ponto menos 1π², menos o resultado disso aqui, eu sei que é quanto? É 1 igual a menos 2. Então aqui menos d-ROM de f, d-ROM de x no ponto menos 1π² vai ser igual a quem? Menos 2 mais 1, que é igual a menos 1, né? Então aqui menos d-ROM de f, d-ROM de x no ponto menos 1π² é igual a menos 1. Beleza. Então isso eu posso dizer, se eu multiplicar por menos 1, né, de ambos os lados, eu tenho que a derivada parcial de f em relação a x no ponto menos 1π² é justamente igual a 1. E aí eu tenho a resposta do meu problema, né? d-ROM de f, d-ROM de y no ponto menos 1π² também é igual a 1, tá? Beleza? Então a solução para essa questão era essa daí, né? Eu espero que vocês tenham, né, apreciado, tenham conseguido alcançar o desenvolvimento da questão.
né? E fique aí alerta, porque sempre a gente vai estar postando novidades aí no nosso canal, tá? Um abração, Deus abençoe a vida de vocês.